Olá, turma. Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa e dessa vez, finalizando essa sequência de vídeos, nós já vimos a parte 1, tipo de sujeito, a parte 2, que nós falamos lá das orações sem sujeito, e agora nós vamos para a parte 3, que nós vamos ver apenas o predicado e os tipos de predicado, tá bom? Aqui nós temos o primeiro tipo de predicado, que é o predicado verbal. Esse predicado verbal, ele é caracterizado pela ação, pelo verbo de ação. Como vocês sabem, todo predicado inicia em um verbo. E no caso do predicado verbal, é um verbo de ação. Por exemplo, ela saiu cedo. Quem saiu cedo? Ela. Então, ela é o meu sujeito. Saiu cedo é o meu predicado. E sair é um verbo de ação, não é assim? Então, se ele é um verbo de ação, isso significa que o meu predicado, ele é verbal, certo? Então, sempre que houver um predicado iniciado em um verbo de ação, eu tenho um predicado verbal. Vejam só o quanto isso é muito simples. Por seguinte, nós temos o predicado nominal, aquele que tem como núcleo um nome, uma forma verbal, substantivo, adjetivo, locução adjetiva. Sempre tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, ou um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, certo? Então, pode ter predicativo ou pode não ter, porém, sempre há verbos de ligação. Por exemplo, ela é linda. Só um instante que tá muito feio. Ela é linda. Quando eu digo ela é linda, ela é o meu sujeito, como vocês sabem. É linda seria o meu. Seria o meu predicado. Professora, mas é um predicado nominal. Por que é um predicado nominal? Porque aqui eu tenho um verbo de ligação e aqui eu tenho uma qualidade, uma característica do sujeito. E o predicativo do sujeito nada mais é do que uma característica do sujeito. Ou seja, linda se refere ao sujeito ela, está ligado a esse sujeito através de um verbo de ligação, ou seja, eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Então, isso tudo aqui formam um predicado nominal, certo? Tudo isso aqui configura um predicado nominal, porque eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, tá ok? E aí, o tipo de predicado pode ser verbal, pode ser nominal ou pode ser verbo nominal. E o que seria, professor, um predicado verbo nominal? É quando no meu predicado eu tanto tenho um verbo, significativo de ação,
quanto eu tenho um predicativo do sujeito. Isso que eu expliquei para vocês agorinha, que é a característica, o atributo do meu sujeito. Como, por exemplo, ela chegou linda. Quando eu digo ela chegou linda, ela é o meu sujeito, como vocês viram há pouco tempo nas orações anteriores. Chegou é um verbo de ação. E linda é um predicativo do meu sujeito, porque é uma característica do meu sujeito. E aí, isso tudo aqui, né, esse verbo de ação com esse predicativo, é o meu predicado. E o predicado, verbo nominal, porque eu tanto tenho um verbo de ação, quanto eu tenho um predicativo do sujeito, que é a característica do meu sujeito. No caso, ela. Certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Esse foi o nosso assunto. Eu tenho aqui 3 orações que eu escolhi para a gente fazer uma análise bem rápida. Eu sei que a letra não ajudou, né, nas análises anteriores, porém aqui eu espero que seja melhor o entendimento. O avião caiu. Quem caiu? O avião. Então, o avião é o meu sujeito. Preciso classificar o sujeito? Não, a gente está estudando só o predicado, então vamos classificar o predicado. Quem é o predicado? Caiu. Então, caiu é um predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Ah, professora, essa é fácil, né? Se eu tenho aqui apenas um verbo de ação, então, um predicado verbal, não é? Vamos para a segunda frase. Ele está triste. Quem está triste? Ele. Ele é o nosso... Opa. Vou só apagar aqui. Ele é o nosso sujeito. Porém, o restante da frase, ó, está triste, é o nosso predicado. E nesse predicado, eu tenho uma característica do sujeito, assim como eu também tenho um verbo de ligação. Então, se eu tenho tudo isso no meu predicado, então isso quer dizer que o meu predicado, ele é nominal. E, por fim, nós temos a última frase para ser analisada, a última oração. Joana saiu contente. Quem saiu contente? Joana. Joana é o sujeito. Agora, detalhe, no meu predicado eu tenho um verbo de ação e eu também tenho uma característica, que é o meu predicativo. Professor, o que é um predicativo mesmo? É a característica do sujeito, certo? Então, se eu tenho um verbo de ação mais um predicativo, eu tenho aqui automaticamente um predicado verbo nominal, certo? Verbo nominal. Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. O predicado é muito mais simples que o sujeito, porque ele só são 3 classificações, enquanto o sujeito tem várias. E agora é com você. Até a próxima aula. Um grande abraço.